O Carnaval de 2025 é uma das maiores e mais extravagantes festas da história do Brasil. Milhões de pessoas se reuniram nas ruas, em busca de alegria, diversão e liberdade. Mas, enquanto a festa acontece, algo maior está sendo observado nos céus. O que acontece quando a festa acaba? O que Deus tem a dizer sobre nossas escolhas e o futuro que nos aguarda? Olá, irmãos e irmãs! Hoje, vamos falar sobre um tema que muitos evitam, mas que é crucial para o nosso tempo: as consequências de nossas ações diante de Deus. O Carnaval de 2025 foi um marco, mas o que vem depois? A Bíblia nos alerta sobre os últimos dias e o que esperar como nação e como indivíduos. Vamos explorar isso juntos, com base nas Escrituras e na vontade de Deus para o Brasil e o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: "Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá." Vamos entender o que isso significa e como podemos aplicar essa verdade em nosso dia a dia. O versículo de Gálatas capítulo 6 versículo 7 nos traz um alerta solene: nossas escolhas têm consequências, e Deus não pode ser enganado. Durante o Carnaval, muitas pessoas se entregam a excessos, como bebedeiras, imoralidade e comportamentos que desonram a Deus, achando que são apenas momentos de diversão. No entanto, a Bíblia nos lembra que o pecado, mesmo que pareça passageiro, deixa marcas profundas e traz colheitas amargas, como arrependimento tardio, consequências emocionais e espirituais, e até mesmo o afastamento da presença de Deus. O Carnaval, com sua cultura de libertinagem, pode ser um exemplo de como o pecado é semeado coletivamente, mas a colheita será individual. Cada um de nós é responsável por suas ações, e Deus nos chama a refletir sobre o que estamos plantando em nossas vidas. Em vez de semear pecado, podemos escolher semear santidade, amor e respeito ao próximo, honrando a Deus em tudo o que fazemos. Que esse versículo nos inspire a viver com sabedoria, lembrando que nossas escolhas hoje definirão nossa colheita amanhã. O Carnaval, embora visto como uma festa cultural, é marcado por excessos que contrariam os princípios bíblicos, como libertinagem, embriaguez e imoralidade. Para os crentes, participar dessa celebração significa se expor a um ambiente que promove o pecado e afasta as pessoas da presença de Deus. Além dos perigos espirituais, como a quebra da comunhão com o Senhor, há também riscos físicos e emocionais, como violência e arrependimento tardio. A Bíblia nos chama a sermos luz no mundo e a fugir das aparências do mal. Portanto, os crentes devem se afastar do Carnaval, buscando glorificar a Deus em todas as suas ações e escolhas. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 e 4 está escrito: "Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós." O texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 nos confronta com uma realidade dura. O passado de muitos foi marcado por libertinagem, desejos desenfreados, embriaguez e orgias, comportamentos que, infelizmente, são frequentemente associados ao Carnaval. Essa festa, que deveria ser uma celebração cultural, muitas vezes se transforma em um espaço onde o pecado é glorificado e os excessos são normalizados. No entanto, a Bíblia nos alerta que esse estilo de vida não condiz com a vontade de Deus e traz consequências graves para o corpo, a mente e o espírito. O Carnaval pode ser um reflexo de uma sociedade que busca prazeres momentâneos, mas esquece que esses atos semeiam destruição e afastam as pessoas do propósito divino. Deus nos chama a abandonar essas práticas e a viver em santidade, sabendo que o pecado, mesmo que pareça atraente, só gera dor e arrependimento. Que possamos refletir sobre nossas escolhas e buscar um caminho que honre a Deus, semeando frutos de justiça e amor em nossa vida e na sociedade. Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25. "Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre." O texto de Romanos nos mostra um retrato impactante do que acontece quando uma sociedade abandona a verdade de Deus e se entrega ao pecado. Durante o Carnaval, vemos essa realidade se manifestar de forma clara, onde a impureza sexual, a libertinagem e a idolatria ao prazer momentâneo são celebradas como se fossem inofensivas. Muitos trocam a verdade de Deus pela mentira, achando que a busca desenfreada por prazeres carnais trará felicidade. Deus nos alerta que essa escolha tem consequências graves, pois o pecado escraviza e afasta o ser humano do seu propósito original. Como crentes, somos chamados a resistir a essa cultura e a viver em santidade, mostrando ao mundo que a verdadeira alegria e liberdade estão em Cristo. Irmãos e irmãs, o Carnaval pode parecer uma festa de alegria e liberdade,
Mas, na verdade, é um caminho que leva à escravidão do pecado. A Bíblia nos alerta que o pecado, por mais atraente que pareça, só gera dor, vazio e separação de Deus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." Ele é o único que pode nos libertar das correntes do pecado e nos dar uma vida plena e cheia de propósito. O carnaval promete prazeres momentâneos, mas Jesus oferece uma alegria eterna. Ele nos chama ao arrependimento, a deixar para trás os desejos da carne e a seguir seus passos. Não se engane, o pecado tem consequências, mas a graça de Deus é maior. Ele está de braços abertos para perdoar, restaurar e transformar sua vida. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Deixe o carnaval e suas ilusões para trás e venha para Jesus. Ele é o caminho que leva à verdadeira liberdade, a paz que excede todo entendimento e a vida eterna. Arrependa-se, creia no Evangelho e experimente o amor transformador de Cristo. Ele te espera de braços abertos. Ao longo da história, Deus tem levantado pregadores e missionários para trazer profecias poderosas sobre o futuro do Brasil e o avivamento que viria sobre a nação. Um exemplo marcante foi o missionário escocês David Brainerd, que, no século XVIII, profetizou que o Brasil se tornaria um celeiro de avivamento e um farol do Evangelho para o mundo. Outro nome notável é o do pastor norte-americano Kenneth Hagin, que, em meados do século XX, declarou que o Brasil experimentaria um grande mover do Espírito Santo, com milhares de vidas sendo transformadas por Cristo. O Brasil se tornará uma nação missionária, enviando servos de Deus aos 4 cantos da terra. Essas profecias apontam para um futuro glorioso, onde o nome de Jesus será exaltado e o Evangelho transformará vidas, famílias e toda a sociedade. O avivamento no Brasil já começou, e cada crente tem um papel crucial nessa colheita de almas para o reino de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, o Brasil está à beira de um poderoso avivamento, e Deus está nos chamando para sermos instrumentos dessa grande colheita. A hora é agora de levantar e pregar o Evangelho com ousadia, levando a mensagem de salvação a cada coração que ainda não conhece Jesus. As profecias sobre o Brasil estão se cumprindo, e o Espírito Santo está se movendo de maneira poderosa em nossa nação. Precisamos nos preparar espiritualmente, buscando a Deus em oração, jejum e santidade, para estarmos prontos para o que Ele fará. Este é o momento de unir forças, superar divisões e trabalhar juntos pelo reino. Cada um de nós tem um papel a cumprir. Seja nas ruas, nas redes sociais, nas escolas ou nos lares, devemos ser luz em meio às trevas. O avivamento começa em nossos corações, mas se espalhará como fogo por todo o Brasil, transformando vidas e nações. Não podemos nos calar. É tempo de anunciar que Jesus é o Senhor e que só nele há esperança e salvação. Prepare-se, pois Deus fará grandes coisas, e nós seremos seus cooperadores nessa obra poderosa. O Carnaval de 2025 pode ter sido mais um momento de festa, mas Deus está nos chamando para refletir sobre nossas vidas e nosso futuro. O que você vai escolher? Continuar vivendo para os prazeres momentâneos? Ou se voltar para Deus e buscar a vida eterna? Apocalipse capítulo 3 versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O versículo de Apocalipse traz um convite poderoso de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. No contexto do carnaval, essa mensagem ganha um significado profundo. Enquanto muitos se entregam aos prazeres passageiros, ao pecado e à libertinagem, Jesus está batendo a porta dos corações, oferecendo perdão, paz e uma vida transformada. O carnaval, com seus excessos e celebrações que glorificam o pecado, pode ser um momento em que as pessoas se distraem e ignoram o chamado de Cristo. No entanto, mesmo em meio à festa, ele continua batendo, esperando que alguém o ouça e abra a porta do coração. Esse é um alerta para não nos deixarmos levar pelas ilusões do mundo, mas para reconhecermos a voz de Jesus e escolhermos abrir a porta para Ele. Que neste carnaval, e em todos os dias, possamos ouvir seu chamado, rejeitar o pecado e receber a presença transformadora de Cristo em nossas vidas. Irmãos e irmãs, o carnaval pode oferecer uma alegria passageira, mas Jesus Cristo oferece uma alegria eterna, que nenhuma festa ou prazer momentâneo pode igualar. Enquanto o mundo celebra o pecado, nós, como servos de Deus, somos chamados a celebrar a salvação, a redenção e o amor de Cristo. Este é o momento de refletir: o que estamos escolhendo? A ilusão do mundo ou a verdade que liberta? Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar, transformar sua vida e te dar um propósito eterno. Não importa o que você viveu no passado, Ele oferece perdão e um novo começo. Deixe o carnaval e suas ilusões para trás e abra o coração para aquele que é o caminho, a verdade e a vida.
Compartilhe essa mensagem, leve a luz de Cristo a quem ainda está nas trevas, e juntos, vamos preparar o caminho para o avivamento que Deus preparou para o Brasil. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei, deixe seu comentário se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com um amigo ou um familiar, vamos espalhar o Evangelho de Cristo. Amém.